Neste vídeo vamos resolver um problema de programação linear. Vamos fazer os cálculos todos analiticamente e, no fim, vamos utilizar uma máquina de calcular gráfica para mostrar como se podem fazer os cálculos utilizando a calculadora. Uma cantina atende por dia entre 50 e 100 clientes, tendo de fornecer a cada um uma sobremesa de arroz doce ou de maçã assada. Portanto, só fornece uma destas duas sobremesas ou uma ou outra. Por exigência da entidade contratante, nunca poderão ser servidos mais pratos de arroz doce do que de maçã assada. O arroz doce e a maçã dão à empresa 0,4 euros e 0,3 euros de lucro respectivamente. Qual é o lucro máximo que a empresa pode ter com as sobremesas? Portanto, estamos perante um problema de programação linear, porque todas as condições envolvidas, incluindo a função objetivo, vamos ver que se traduzem em funções lineares. Vamos então resolver o problema. O primeiro passo é começar por definir as variáveis de decisão. Vamos considerar x como sendo o número de pratos de arroz doce servidos e, por y, o número de pratos de maçã assada servidos. Portanto, cada variável representa o que pretendemos. Pretendemos otimizar o lucro. Lucro esse que pode ser dado por L de xy. Portanto, a letra L foi escolhida para denotar lucro, L de lucro. O lucro depende do número de pratos de arroz doce e de maçã assada servidos e vai ser 0,4 vezes x mais 0,3 vezes y. Portanto, 0,4 vezes o número de pratos de arroz doce servidos mais 0,3 euros vezes o número de pratos de maçã assada servidos. Passo seguinte é obter as restrições do problema. As restrições triviais devem ser consideradas, geralmente são estas. O x tem que ser maior ou igual do que 0 e o y maior ou igual que 0 também, uma vez que só faz sentido produzir um número de pratos de arroz doce positivo ou nulo. Não podemos servir um número negativo de pratos de arroz doce nem de maçã assada. Mas agora está aqui esta restrição que diz que x mais y tem que ser maior ou igual que 50 e que tem que ser também menor ou igual do que 100. Portanto, isto deve-se ao facto de a cantina atender por dia entre 50 e 100 clientes. Portanto, o x mais y, que é o número de pratos de arroz doce, tem que ser maior ou igual que 50 e menor ou igual do que 100, que é o máximo que vai servir de certo, porque só tem 100 possíveis clientes ou 100 possíveis lugares. E depois, esta restrição de que o arroz doce, de que a exigência da entidade contratante diz que nunca podem ser servidos mais pratos de arroz doce do que de maçã assada. Ora, o arroz doce é o x e a maçã assada é o y. Portanto, o x tem que ser menor ou igual do que y. Portanto, o arroz doce tem que ser menor ou igual que o número de pratos de maçã assada. É assim que se serve, é assim que se pode escrever esta restrição. O passo seguinte é isolar sempre que possível, só não dá para fazer na primeira, isolar o y no primeiro membro. Portanto, aqui fica y maior ou igual que menos x mais 50, portanto o x passa para o segundo membro, fica menos x, e aqui fica o y menor ou igual que menos x mais 100. Portanto, isto dá jeito, aqui fica y maior ou igual do que x, que é equivalente a ter x menor ou igual do que isso. Isso vai dar jeito para fazer a representação gráfica da região definida por estas condições, e é o que vamos fazer de seguida. Temos então aqui as condições que podem ser representadas graficamente e dar origem ao que denominamos por região admissível. Portanto, referencial cartesiano, x ou y, a condição x maior ou igual do que 0 e y menor ou igual do que 0 obrigam a que a região admissível esteja toda contida no primeiro quadrante, ou seja, toda nesta parte em que o x é positivo e o y é positivo também. E agora vamos representar as três retas, uma de cada vez. Comecemos com a reta de equação y igual a menos x mais 100. Um ponto a ter sempre em conta é o ponto da abscissa zero, porque nos vai dar o ponto de interseção com o eixo dos y. Se substituirmos o x por 0, fica menos 0 mais 100, que fica 100. O outro ponto, podemos escolher um qualquer, o x igual a 1, a 2, a 3. Note-se, no entanto, que estamos a atribuir a x valores. Um valor x igual a 1 ficaria muito junto da origem, uma vez que aqui temos 20 unidades. Por isso, quanto muito escolheríamos a imagem de 20, 40, de 60. Aproveitamos o eixo que temos, o eixo horizontal que temos, mas aqui, de jeito dá a calcular a imagem de 100, porque vê-se logo que a imagem de 100 faz com que o y seja 0. E a vantagem que há de fazer a imagem de 100, portanto fica menos 100 mais 100, que é 0, é que nos dá o ponto de interseção da reta com o eixo horizontal. Ora, aqui temos a reta, então, passa nos pontos 0, 100, correspondente a estes cálculos, e ponto 100, 0, correspondente aos segundos cálculos, e temos então a primeira reta feita.
Vamos à segunda reta. Y igual a menos x mais 50, portanto é esta reta correspondente a esta condição. Depois, no passo seguinte, iremos dar atenção ao facto de ser maior ou igual, ou ser menor ou igual. Daremos atenção à desigualdade. Para já, vamos apenas definir, vamos apenas representar os contornos da região admissível. Ora, a imagem de 0 dá 50. Já temos o ponto 0,50 e depois, claro, a imagem de 50 é o que convém calcular. Poderia calcular a imagem de qualquer número, mas a de 50 é bastante conveniente. A imagem de 50 dá menos 50 mais 50, que é 0. Temos então dois pontos 0,50 e 50, 0. E a reta que os contém é esta que aqui estamos a ver. Y igual a x, bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, a reta contém todos os pontos em que a abscissa é igual à ordenada, em particular o ponto 0, 0 e o ponto 100, 100. Podia escolher um ponto qualquer para segundo ponto de suporte da reta, mas o ponto 100, 100 vem mesmo a calhar porque está perfeitamente enquadrado com os dados que temos aqui já representados. Passemos agora à fase seguinte, que é sombrear a região que pretendemos. Ora, y menor ou igual que menos x mais 100, como está menor ou igual, corresponde à parte que se encontra abaixo da reta, menos x mais 100. Aqui já parei no eixo do x e do y, porque já sabemos que tem que estar a região contida, a região tem que estar contida no primeiro quadrante. Portanto, abaixo da reta de equação y igual a menos x mais 100. E agora aqui está a dizer que tem que estar acima da outra reta, y igual a menos x mais 50. Ora, aqui temos a região acima da outra reta e os pontos de interseção das duas regiões, ou seja, o que se encontra abaixo desta reta e ao mesmo tempo acima desta, aparece aqui uma cor mais escura, num tom mais escuro. Portanto, é a interseção das duas regiões. Para começar, é esta faixa. Portanto, temos neste momento um trapézio. Vamos agora prosseguir com a última condição. Y maior ou igual do que x representa o que está acima da reta de equação y igual a x. Vamos ficar, portanto, com o que está acima desta reta e a interseção das três regiões ficou aqui mais escuro. O tom mais escuro que nós temos é este. Portanto, corresponde ao que está acima desta reta, abaixo da outra e acima desta. Ficamos então com este quadrilátero, e, portanto, a região admissível é esta região que estamos aqui a ver. Portanto, temos um quadrilátero bem definido. O passo seguinte vai ser encontrar a solução ótima. Como a região admissível é um polígono convexo, a solução ótima ocorre num dos seus vértices. Então é um resultado que nós conhecemos. Polígono convexo significa que não tem cavidade, não tem amólga delas. E, geralmente, nos problemas que nos apresentam, como são simples, todos os polígonos obtidos são convexos, mas em termos práticos o que significa é que escolhendo dois quaisquer pontos da região admissível, eles formam o segmento de reta por eles formado, vai estar inteiramente contido na região admissível. Ora, se eu escolho este ponto e este, por exemplo, o segmento vai estar inteiramente contido na região admissível. Precisamos então de saber os vértices do polígono, deste quadrilátero. E devemos então calcular a função objetivo em cada um dos vértices e escolher para a solução ótima a que tiver valor máximo. Portanto, nós aqui queremos o lucro máximo. Neste caso concreto vai ser a que tiver valor máximo. Noutros casos haverá situações em que nós queremos a que tem valor mínimo. Por exemplo, se for para estudar o custo de algo, queremos o custo mínimo, naturalmente. Portanto, o que é que temos neste momento? Temos neste momento os pontos 0,50 e 0,100, que estão assinalados na figura, 0,50 e 0,100. São pontos conhecidos, já foram calculados, mas não temos estes dois que aqui estão. Para sabermos em particular o ponto A, como devemos fazer? Sabemos que tem da abscissa 20 e pouco e da ordenada também 20 e pouco. Portanto, isso é fundamental. Ter logo uma percepção geométrica do que procuramos. Para encontrar o valor exato, temos que terminar a solução, temos que resolver o sistema que aqui estamos a ver. Portanto, y igual a menos x mais 50 corresponde à reta que contém estes pontos. Y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares e, portanto, ao substituir na equação de cima o y por x, fica x igual a menos x mais 50, passa o menos x para o primeiro membro, fica 2x igual a 50, de onde sai que o x é 25 e de imediato, como o y é igual a x, fica também 25. Ora, aqui temos o ponto A, tem de coordenadas 25, 25. Vamos agora saber
O ponto B, portanto o ponto A corresponde às expectativas, eu tinha dito 20 e pouco, portanto está bem. E agora este parece que vai ser 50-50, dava para ver perfeitamente, mas podemos resolver o sistema para confirmar, se quisermos. Vamos ter então a reta de equação y igual a menos x mais 100, que é esta reta que deu origem a este segmento de reta. Y igual a x, bissetriz quadrantes ímpares. E agora então, ao fazer a substituição do y por x, fica novamente 2x igual a 100, desta vez, e vai dar x igual a 50, e naturalmente que o y é 50, corresponde totalmente às expectativas, e temos então os 4 pontos, este e este, e agora vamos avaliar a função objetivo em cada um deles. Ora, cá está, ponto 50, 50. Função objetiva avaliada no ponto 0, 50. Ora, substitui-se o x por 0 e o y por 50, e fica 0.4 vezes 0 mais 0.3 vezes 50, que é igual a 15. Depois temos o ponto 0, 100, substitui-se o x por 0 e o y por 100, e fica 0.3 vezes 100, que é 30. Substitui-se o x por 50 e o y por 50, e vai dar 0,4 vezes 50 mais 0,3 vezes 50, que dá 35. E agora falta apenas o ponto 25, 25, substitui-se o x por 25 e o y por 25 na função objetivo e chegamos a 17.5. Conclusão, dos 4 pontos avaliados, nós vamos ter que 35 é o valor maior e o lucro máximo que a empresa obtém com as sobremesas é 35 euros e a solução ótima vai ser 50-50. Significa que deve servir 50 pratos de arroz doce e 50 pratos de maçã assada. Portanto, pode parecer pouco, 35 euros, mas isto é só com as sobremesas. Agora é um facto que 40 cêntimos de lucro num arroz doce e 30 numa maçã assada não parece nada mal. Portanto, está tudo bem. Aqui o problema da empresa é que tem poucas pessoas para servir. Um número de 50 e 100 é de facto um número bastante pequeno. Se fossem 10 mil, de certo, era mais interessante o lucro. E, portanto, aqui temos a nossa conclusão. Esta situação corresponde a 50 pratos de arroz doce e a 50 de maçã assada. O que vamos fazer de seguida é explicar como obter esta representação gráfica da região admissível, mas desta vez com recurso a uma calculadora gráfica. Estamos aqui na TI 83. Outros modelos também têm esta funcionalidade que eu vou descrever. Vamos aqui às aplicações, procurar o ficheiro, o software Inequals. Portanto, nós aqui podemos andar para baixo à procura, mas é mais rápido fazer alfa I. Como sabemos que o software começa pela letra I, aqui está, Inequals, e vamos fazer Enter para o software ser ativado. Ora, já está. Fazendo Enter outra vez, vamos logo para a janela de introdução das expressões. Ora, a primeira expressão é y menor ou igual que menos x mais 100. Ora, cá vai, menos x mais 100. E nós queremos menor ou igual que menos x mais 100. Por isso, vamos pôr o cursor em cima do igual. E de imediato se acendem aqui estas hipóteses. Para aceder a elas, vamos fazer alfa menor ou igual. Portanto, menor ou igual está por baixo desta tecla, da tecla zoom. Vamos clicar e ficou lá o símbolo de menor ou igual. Aqui agora vamos pôr y maior ou igual que menos x mais 50. Vou aproveitar e vou pôr já maior ou igual, alfa maior ou igual. E agora menos x mais 50, menos x mais 50. E de seguida vamos fazer o y maior ou igual do que x. Alfa maior ou igual, novamente em zoom, do que x. E vamos pedir para fazer o gráfico. E ele faz um gráfico. A janela aqui confesso que já foi previamente escolhida, mas já agora eu vou explicar como é que se faz. Ora, se formos aqui a Window, eu já tinha colocado o xmin como sendo 0, o xmax como sendo 100, o ymin como sendo 0, o ymax como sendo 100, porque sabia que eram os valores que convinham para representar no ecrã as expressões. E agora aparecem-nos as três expressões, portanto, as interseções ficam bastante confusas da maneira como estamos aqui a ver. O que é que se vai fazer então?
Está aqui a dizer Shades. Shades quer dizer sombrear. Nós vamos simplesmente clicar numa destas teclas que está por baixo do Shades. De certo também valia esta, mas esta deu de certeza. Está aqui a dizer INEC interseção, portanto interseção das inequações. Ou vamos com o cursor para 1 e fazemos Enter ou clicamos logo na tecla 1 da máquina e ela vai fazer a interseção das três regiões. O que está abaixo de y igual a menos x mais 100, o que está acima de y igual a menos x mais 50 e o que está, agora aqui repare que me enganei, que eu pus abaixo de x, mas não era, é acima de x. Vamos aqui corrigir a gralha rapidamente. Ora, alfa maior ou igual, há pouco enganei-me. Vamos aqui novamente fazer o gráfico. Ora, podemos até interromper para ser mais rápido. Deixa eu fazer. Ela não deixa interromper. Shades, já acendeu os shades. Vamos aqui fazer shades e agora então interseção das inequações. Ora, cá vai agora sim. É que vai fazer abaixo de menos x mais 100, acima de menos x mais 50 e acima de y igual a x. Ora, agora sim. Apaga aquilo que convém. Mas nós ainda precisamos de saber os pontos de interseção das retas. E por isso vamos aqui aceder aqui a esta situação, a esta opção que ali estava, e marca-me aqui o 50-50, e se andar com o cursor, diz que é a interseção de y1 com y3, das condições y1 com y3, e se andarmos com o cursor para a esquerda ou para a direita, ou para cima e para baixo, quero dizer, agora andei para baixo, e apareceu-nos o outro ponto, que é 25, 25. Portanto, são os únicos pontos que faltavam saber. Os outros também conseguimos saber. É a imagem de zero. É fácil de aceder na máquina. O que é facto é que conseguimos encontrar os pontos todos. E para representar a região, agora aqui bastaria saber, por exemplo, a imagem de 50. Se fizermos trace, a imagem de 0. Se fizermos trace 0, vai-nos aparecer a imagem de 0, que é o ponto que eu precisava. Está aqui a pescar em cima. Se puséssemos a janela um pouco mais folgada, conseguíamos ver melhor. É preciso ter atenção que por vezes apagam-se. Vamos aqui pôr uma folga maior, x-min de menos 10 e o y-max em vez de ser 100 pode ser 110. Por vezes o ecrã apaga-se nas configurações que nós lá tínhamos. Agora vamos ver se por acaso se manteve. Ora, cá está o que eu estava a dizer, quer dizer, nós fomos obter outra janela, mas agora temos de fazer tudo novo. Mas o que é facto é que eu já mostrei como é que se pretendia, como é que se podia fazer isto. Agora, se eu quisesse saber os outros pontos, ou fazia tudo de novo, também não é difícil. Ora, cá está, interseção, e depois então fazia a imagem de 0, a imagem de 0 para saber em cada uma das retas quais eram os pontos de interseção. Portanto, só faltavam estes dois pontos. Nós já sabemos que são 0,50 e 0,100, mas se quiséssemos fazê-los com máquina, era uma questão de ter alguma paciência. Ora, trace 0, a imagem de 0 vai ser 100, é este ponto que está aqui a pescar, e se eu quisesse na outra expressão, eu andaria para baixo e a imagem de 0 já me aparece aqui como sendo 50. Aqui aparece 49,46, mas se nós formos aqui mandar fazer de novo para o 0, ora, para o 0 nesta expressão ou para o 0 na outra. Vamos ver, andamos com o cursor para baixo e conseguimos para uma ou para outra. Ora, cá está. Vamos então fazer a seleção da função menos x mais 50, clicamos no 0 e fazemos Enter, e ela imediatamente mostra o ponto 0,50, e com isto conseguimos calcular todos os pontos que precisamos e passar depois a função para o papel e proceder ao cálculo das soluções ótimas, avaliando a função objetivo em cada um dos pontos que são vértices deste polígono. E pronto, temos aqui então duas versões, portanto duas maneiras de resolver o exercício, ou de maneira totalmente analítica, ou recorrendo às potencialidades de uma máquina poderosa como esta que estamos aqui a ver. Se gostou da aula, não hesite em fazer like e em a recomendar aos seus amigos.